A guerra invisível que está acontecendo. Dentro de você existe algo acontecendo dentro de você neste exato momento. E talvez você ainda não tenha percebido a gravidade disso. Não é algo que as pessoas veem. Não aparece no seu rosto, não faz barulho. Mas está lá, silencioso, constante, insistente, uma voz que questiona, uma ideia que enfraquece, um pensamento que tenta te convencer de que você não é capaz, que Deus se esqueceu de você, que nada vai mudar. E o mais perigoso é que isso não chega como um ataque direto. Chega como algo sutil, quase imperceptível, como se fosse apenas você pensando. Mas não é só isso. Existe uma guerra invisível sendo travada na sua mente. E essa guerra não é emocional apenas. Ela é espiritual. Porque antes de alguém cair na vida, primeiro caiu dentro da própria mente. Antes de desistir, primeiro acreditou em uma mentira. Antes de se afastar de Deus, primeiro começou a duvidar em silêncio. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você continua orando, continua tentando, continua buscando, mas dentro de você existe um cansaço que não se explica, uma confusão que não passa, uma sensação de que algo está te puxando para trás. Isso não é coincidência. Existe um alvo sobre a sua mente. Porque se o inimigo conseguir controlar o que você pensa, ele começa a influenciar o que você sente. E se ele influencia o que você sente, ele começa a moldar o que você faz. E quando você percebe, já está vivendo uma vida distante daquilo que Deus sonhou para você. Mas existe algo que você precisa entender antes de continuar. Nem todo pensamento que passa pela sua mente merece ficar. E nos próximos minutos, você vai descobrir algo que pode mudar completamente a forma como você lida com isso todos os dias. Quando o pensamento parece seu, mas não é. Existe um erro silencioso que muita gente comete todos os dias, e talvez você também esteja cometendo sem perceber. Você acredita em tudo o que pensa. Você sente algo e imediatamente aceita como verdade. Um pensamento surge, e você assume que aquilo veio de você, que faz parte de quem você é. Mas, e se não for? E se muitos dos pensamentos que passam pela sua mente não tiverem origem em Deus, e nem em você? A verdade é que a mente é um campo aberto, e tudo aquilo que entra nela começa a disputar espaço, influência e controle. Por isso, nem todo pensamento é uma revelação. Muitos são sugestões. Sugestões que chegam carregadas de dúvida, medo, culpa e condenação. E elas não chegam anunciando quem são. Elas chegam disfarçadas, usando a sua própria voz, tentando parecer naturais. Você começa a pensar que não é suficiente, que não vai conseguir, que Deus está distante. E sem perceber, você começa a concordar. É nesse momento que algo perigoso acontece. Aquilo que era apenas um pensamento passageiro começa a se transformar em crença. E aquilo que você acredita passa a moldar suas atitudes, suas decisões e até a forma como você se enxerga diante de Deus. Mas existe uma chave que pode libertar você disso. Você não é obrigado a aceitar tudo o que passa pela sua mente. Existe autoridade espiritual disponível para você discernir, rejeitar e substituir aquilo que não vem de Deus. E quando você começa a entender isso, algo dentro de você desperta. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais perigoso. E é exatamente isso que você precisa enxergar agora. O perigo silencioso das pequenas mentiras mentais. O que destrói uma fé não começa com grandes quedas. Começa com pequenas distorções que parecem inofensivas. Uma frase que surge na mente dizendo que você não é bom o suficiente. Um pensamento que sugere que Deus não está ouvindo. Uma sensação de que nada vai mudar, não importa o quanto você tente. Nada disso parece grave no início. Mas é exatamente assim que o processo começa. Porque a mente não é destruída de uma vez. Ela é moldada aos poucos, pensamento após pensamento, até que aquilo que era estranho passa a parecer normal. E o problema não está apenas no pensamento em si, mas no fato de você começar a aceitá-lo sem questionar. Você não confronta, você não rejeita, você apenas deixa ficar. E aquilo que permanece cria raiz. Com o tempo,
essas pequenas mentiras começam a se conectar. Elas formam um padrão, e esse padrão começa a definir a forma como você interpreta a vida, as pessoas e até o próprio Deus. Você ora, mas já não acredita como antes. Você tenta, mas já espera o pior. Você busca, mas dentro de você existe uma voz dizendo que não adianta. Percebe o que aconteceu? Não foi de repente. Foi silencioso, progressivo, estratégico. E quando você se dá conta, já está vivendo abaixo daquilo que Deus preparou, limitado por pensamentos que nunca deveriam ter permanecido. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo. Essas mentiras não surgem por acaso. Existe uma estratégia por trás delas, algo intencional, calculado, que você precisa enxergar com clareza. E é exatamente isso que vai mudar a forma como você enxerga essa batalha a partir de agora. Como o inimigo planta dúvidas sem fazer barulho. O inimigo não precisa gritar para te derrubar. Ele prefere sussurrar, porque o grito assusta, mas o sussurro convence. E é assim que as dúvidas começam a ser plantadas dentro de você, de forma quase imperceptível. No meio da rotina, nos momentos de fraqueza, nas situações em que você está mais vulnerável. Não vem como uma negação direta de Deus. Vem como uma pergunta sutil. Será que Deus realmente está te ouvindo? Será que essa promessa também é para você? Será que vale a pena continuar tentando? Perceba a estratégia. Não é uma afirmação, é uma sugestão. Porque quando a dúvida entra como pergunta, ela abre espaço para diálogo. E quando você começa a dialogar, você já não está mais firme, você está considerando. Foi assim desde o princípio. A dúvida nunca chega dizendo que Deus não é fiel. Ela apenas faz você questionar se Ele será fiel com você. E quando esse tipo de pensamento encontra um coração cansado, ferido ou desanimado, ele encontra terreno fértil. Você começa a olhar mais para as circunstâncias do que para a promessa. Começa a medir Deus pelo que está acontecendo ao seu redor. E aos poucos, sua confiança vai sendo enfraquecida, não porque Deus mudou, mas porque sua percepção foi distorcida. Essa é a parte mais perigosa. Você continua vivendo, mas já não vive com a mesma fé. Continua caminhando, mas sem a mesma convicção. E tudo começou com uma dúvida que parecia pequena demais para ser levada a sério. Agora, existe algo que você precisa entender com profundidade. Esses pensamentos não afetam apenas sua mente. Eles tocam diretamente a sua fé. E quando isso acontece, as consequências vão muito além do que você imagina. A conexão entre seus pensamentos e sua fé. Existe uma ligação direta entre aquilo que você pensa e a forma como você crê. Sua fé não é construída apenas por aquilo que você ouve na igreja ou lê na Bíblia. Ela é sustentada, fortalecida ou enfraquecida pelos pensamentos que você alimenta todos os dias, muitas vezes em silêncio. Porque pensar não é algo neutro. Cada pensamento que você aceita começa a gerar uma resposta dentro de você. Ele molda suas emoções, influencia suas decisões e define a maneira como você reage diante das situações. Quando sua mente está cheia de verdade, sua fé se mantém firme, mesmo em meio às dificuldades. Mas quando sua mente começa a ser dominada por dúvidas, medos e mentiras, algo dentro de você começa a vacilar. Você ora, mas com incerteza. Você espera, mas já imaginando que não vai acontecer. Você confia, mas com reservas. E isso não acontece de forma visível. Acontece por dentro. Porque a fé não desaparece de uma vez. Ela vai sendo enfraquecida aos poucos, cada vez que um pensamento contrário à verdade de Deus é aceito sem resistência. É por isso que proteger a mente não é opcional. É essencial. Se a sua mente for invadida, sua fé será afetada. E se sua fé for afetada, sua vida inteira começa a refletir isso. Agora existe algo poderoso que você precisa enxergar. Se os pensamentos têm o poder de enfraquecer sua fé, então, quando alinhados com a verdade, eles também têm o poder de fortalecê-la de forma sobrenatural. E é exatamente aqui que entra uma chave espiritual que muitos conhecem, mas poucos vivem de verdade.
Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a arma espiritual. Que você ignorou. Existe uma instrução espiritual tão poderosa que, se for aplicada de forma consciente, pode transformar completamente a maneira como você vive, pensa e reage. Mas a maioria das pessoas conhece e não pratica. A palavra ensina que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é uma sugestão, é uma ordem espiritual. E isso revela algo profundo. Se você pode levar um pensamento cativo, significa que ele não tem autoridade automática sobre você. Significa que você não precisa aceitar tudo o que chega à sua mente. Significa que existe um nível de autoridade que talvez você ainda não esteja exercendo. Porque muitos estão tentando mudar a vida sem antes assumir o controle da mente. Estão lutando contra emoções, contra comportamentos, contra consequências, mas ignorando a origem de tudo isso, os pensamentos. Esse versículo não fala sobre evitar pensamentos. Ele fala sobre dominar pensamentos. E isso muda tudo. Porque a batalha não é impedir que algo chegue até você. A batalha é decidir o que pode permanecer. Quando um pensamento contrário à verdade de Deus surge, você não precisa dialogar com ele. Você não precisa analisá-lo profundamente. Você não precisa dar espaço. Você precisa capturá-lo, submetê-lo e alinhá-lo com aquilo que Cristo diz. Isso exige consciência, exige vigilância, exige posicionamento. Mas, acima de tudo, exige que você entenda quem você é espiritualmente. Porque quem não entende sua autoridade, aceita qualquer pensamento como verdade. Mas quem desperta para isso, começa a viver de forma diferente. E existe uma palavra nesse versículo que carrega um significado ainda mais profundo, algo que a maioria nunca parou para entender de verdade. E é exatamente isso que vai destravar um novo nível na sua mente. Levar cativo, o significado que muda. Tudo existe uma palavra nesse ensinamento que carrega um peso espiritual que muitos ignoram. Levar cativo. Isso não é algo passivo, não é algo automático, não é algo que acontece sem intenção. Levar cativo é um ato de força, de decisão, de autoridade. É como alguém que captura um inimigo em pleno campo de batalha e o impede de continuar avançando. Agora pense nisso aplicado à sua mente. Cada pensamento que surge e não está alinhado com a verdade de Deus é como um invasor tentando ocupar espaço dentro de você. E se você não reage, ele avança. Se você não confronta, ele se instala. Se você não captura, ele começa a governar. É por isso que não basta perceber o pensamento. É necessário agir contra ele. Levar cativo significa interromper imediatamente aquilo que não vem de Deus. Significa não permitir que aquele pensamento continue circulando livremente dentro da sua mente. Significa assumir uma postura ativa, consciente e firme. Você identifica, você rejeita, você substitui. Esse é o processo. E quando você começa a viver assim, algo muda profundamente. Sua mente deixa de ser um lugar vulnerável e passa a ser um território protegido. Você para de ser refém do que sente e passa a governar aquilo que pensa. Mas existe um erro que ainda prende muitas pessoas, mesmo depois de entenderem tudo isso. Elas continuam abrindo espaço para pensamentos que deveriam ser rejeitados imediatamente. E é exatamente esse comportamento que precisa ser confrontado agora. Por que você não pode negociar com pensamentos negativos? Existe um ponto crítico nessa batalha que muitos ignoram, e é exatamente por isso que continuam presos no mesmo ciclo. Eles negociam com pensamentos que deveriam rejeitar. Ao invés de cortar imediatamente, eles começam a analisar. Ao invés de confrontar, eles consideram. Ao invés de expulsar, eles dão espaço. E é nesse espaço que o pensamento cresce. Um pensamento negativo não precisa de muito para se fortalecer. Ele só precisa de alguns segundos de atenção, um pouco de concordância e liberdade para permanecer. Quando você começa a dialogar com ele, você já não está mais em posição de autoridade. Você está em posição de influência. Você começa a ponderar se aquilo faz sentido.
Começa a revisitar situações, lembrar de erros, alimentar emoções que enfraquecem sua fé. E sem perceber, aquilo que era apenas uma sugestão começa a se tornar uma convicção. Esse é o perigo da negociação. Pensamentos que deveriam ser expulsos passam a ser acolhidos. E tudo isso acontece dentro de você, em silêncio, sem que ninguém perceba. Mas espiritualmente isso tem peso. Porque toda vez que você concorda com um pensamento contrário à verdade de Deus, você está permitindo que algo ocupe um espaço que deveria ser governado pela palavra. E isso, com o tempo, começa a moldar sua identidade, sua confiança e até sua relação com Deus. Agora entenda algo com clareza. Você não vence essa batalha sendo passivo. Você vence sendo firme. Existe um momento exato em que você precisa agir. Um ponto decisivo onde tudo pode mudar dependendo da sua resposta. E reconhecer esse momento pode ser a diferença entre viver em liberdade ou continuar preso no mesmo padrão. O momento exato em que você deve reagir. Existe um instante decisivo nessa batalha que define o rumo de tudo. Não é depois que o pensamento já tomou forma. Não é quando ele já afetou suas emoções. Não é quando você já começou a agir baseado nele. É no início, no primeiro contato, no exato momento em que o pensamento surge, porque é ali que ele ainda está fraco. É ali que ele ainda não criou raízes. É ali que você ainda tem total domínio sobre a situação. Mas quando você ignora esse momento, algo começa a acontecer. O pensamento ganha espaço, começa a circular, se repete, se fortalece, e pouco a pouco ele deixa de ser uma sugestão e passa a parecer uma verdade. Por isso, sua resposta precisa ser imediata. Você não pode esperar sentir algo para reagir. Você precisa reagir antes que o sentimento se forme. Porque quando o sentimento entra, a batalha se torna mais intensa. Mas quando você age no início, você corta o processo pela raiz. Você impede que aquilo cresça. Você bloqueia o avanço. Você mantém o controle. Isso exige vigilância constante. Exige que você esteja atento ao que passa pela sua mente, não de forma ansiosa, mas de forma consciente. E quando você começa a viver assim, algo poderoso acontece. Você deixa de ser surpreendido pelos pensamentos e passa a antecipá-los. Mas existe um detalhe essencial que muitas pessoas ainda não entenderam. Reagir não é apenas rejeitar. Existe um passo além que determina se a transformação será temporária ou permanente. E é exatamente isso que você precisa aprender agora. Substituir, não apenas resistir. Existe um erro sutil que impede muitas pessoas de viverem uma transformação real. Elas resistem ao pensamento negativo, mas não preenchem o espaço que ele deixou. Rejeitam a mentira, mas não estabelecem a verdade. E é exatamente por isso que, depois de um tempo, aquele mesmo pensamento volta, às vezes ainda mais forte. Porque a mente não funciona no vazio. Se algo sai, algo precisa entrar. Quando você apenas tenta resistir, você entra em um ciclo de esforço constante. Parece uma luta interminável, onde você sempre está tentando se livrar de algo, mas nunca se fortalece de verdade. Mas quando você aprende a substituir, tudo muda. Você não apenas rejeita o pensamento que diz que você não é capaz, você declara que pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você não apenas rejeita a ideia de que Deus te abandonou, você afirma que Ele está presente e que nunca te deixa. Você não apenas tenta parar o medo, você estabelece confiança. Esse é o segredo da renovação da mente. Não é sobre remover pensamentos negativos apenas. É sobre preencher sua mente com a verdade de Deus até que ela se torne dominante. E quando a verdade se torna dominante, a mentira perde espaço automaticamente. Você não precisa lutar tanto contra o erro quando a verdade está forte dentro de você. Mas isso não acontece por acaso. Existe um processo contínuo, intencional e profundo que precisa ser vivido diariamente. E quando você entende esse processo, você deixa de viver apagando incêndios mentais e começa a construir uma mente firme, estável e alinhada com Deus. E é exatamente isso que você vai descobrir agora.
Como reprogramar sua mente pela palavra. Transformação real não acontece por tentativa. Acontece por repetição intencional da verdade. Sua mente foi moldada ao longo do tempo por experiências, palavras, traumas e crenças. E muitas dessas construções internas não vieram de Deus. Por isso, renovar a mente não é um evento, é um processo. E esse processo começa quando você decide expor sua mente constantemente à palavra. Não de forma superficial, não apenas ouvindo por ouvir, mas absorvendo, refletindo e trazendo para dentro de si como uma verdade absoluta. Quando você lê, declara e medita na palavra, algo começa a ser reescrito dentro de você. Aquilo que antes parecia verdade começa a perder força. Aquilo que você acreditava sobre si mesmo começa a ser confrontado. E aos poucos, uma nova estrutura mental começa a se formar. Você passa a pensar diferente, a reagir diferente, a enxergar diferente. E isso não acontece porque você tentou mudar. Acontece porque a verdade começou a ocupar espaço. Mas existe um ponto importante. A palavra só transforma aquilo que você permite que permaneça. Não basta ter acesso. É preciso internalizar. É preciso trazer para a mente nos momentos de ataque. É preciso declarar quando tudo dentro de você quer acreditar no contrário. E quando isso se torna um hábito, algo poderoso acontece. Sua mente deixa de ser influenciada pelo ambiente e passa a ser governada pela verdade. Mas como saber se essa transformação está realmente acontecendo dentro de você? Existem sinais claros, evidências visíveis, que mostram quando sua mente está sendo renovada de verdade. E reconhecer esses sinais pode fortalecer ainda mais sua caminhada. Os sinais de que sua mente está sendo renovada. Existe uma mudança que começa silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente real. Você não percebe no primeiro dia, nem no segundo. Mas aos poucos, algo dentro de você começa a se alinhar. E os sinais aparecem. Situações que antes tiravam sua paz já não têm o mesmo efeito. Pensamentos que antes dominavam sua mente agora são identificados com mais rapidez. Aquilo que antes parecia verdade absoluta começa a ser questionado. Você ainda enfrenta desafios, mas já não reage da mesma forma. Existe mais calma, mais clareza, mais firmeza. Você começa a perceber que não acredita em tudo o que sente. E isso muda tudo. Antes, um pensamento negativo podia definir seu dia inteiro. Agora ele é interrompido antes de ganhar força. Antes, uma dúvida podia abalar sua fé. Agora, ela é confrontada com verdade. Você passa a ter mais consciência do que acontece dentro de você. E mais do que isso, começa a experimentar algo que talvez não sentia há muito tempo. Paz. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor não está como você gostaria. Esse é um dos maiores sinais de uma mente renovada. Mas existe algo ainda mais profundo que começa a acontecer. Você não apenas muda internamente. Sua forma de viver começa a refletir essa transformação. E quando isso acontece, algo poderoso se manifesta na sua vida espiritual. O que acontece? Quando você assume autoridade espiritual, existe um momento em que você deixa de apenas reagir ao que acontece dentro de você e começa a governar. Esse é o ponto de virada. Quando você entende sua autoridade espiritual, sua postura muda. Você já não se curva diante de qualquer pensamento, não aceita qualquer sentimento, não permite que qualquer ideia crie raízes. Você se posiciona. E esse posicionamento não vem de força emocional, vem de consciência espiritual. Você começa a discernir com clareza o que vem de Deus e o que não vem. E diante disso, sua resposta se torna firme. Aquilo que antes te dominava, agora é confrontado. Aquilo que antes te confundia, agora é exposto. Aquilo que antes te paralisava, agora perde poder. Você passa a viver com mais segurança interna, não porque tudo está perfeito, mas porque dentro de você existe direção, existe clareza, existe autoridade.
E isso começa a impactar todas as áreas da sua vida. Suas decisões se tornam mais firmes, sua fé se fortalece, sua relação com Deus se aprofunda, porque agora você não está apenas ouvindo, você está vivendo. Mas existe algo que você precisa entender. Essa autoridade será testada. Haverá momentos em que os pensamentos voltarão com mais intensidade, com mais força, tentando te fazer acreditar que nada mudou. E é exatamente nesses momentos que muitos recuam. Mas é também nesses momentos que tudo pode ser consolidado de forma definitiva. Quando os pensamentos voltam mais fortes, existe um momento inevitável nessa caminhada que pega muitos de surpresa. Depois de avanços, depois de clareza, depois de sentir que está vencendo, os pensamentos voltam. E muitas vezes voltam mais intensos do que antes, mais insistentes, mais convincentes, mais carregados emocionalmente. E é nesse ponto que muitos acreditam que falharam. Pensam que nada mudou, que todo o esforço foi em vão, que voltaram ao início. Mas isso não é regressão, isso é teste. Porque quando você começa a se posicionar espiritualmente, aquilo que antes te dominava não desaparece imediatamente. Ele perde território, mas tenta recuperar espaço. E a forma como você reage nesse momento define o que permanece. Se você recua, aquilo volta a crescer. Se você se mantém firme, aquilo perde força de forma definitiva. O teste não revela fraqueza, ele revela nível. Revela se você apenas entendeu ou se realmente se posicionou. É aqui que a maturidade espiritual se estabelece. Você sente o ataque, mas não se rende a ele. Você percebe o pensamento, mas não se identifica com ele. Você reconhece a pressão, mas permanece alinhado com a verdade. E algo poderoso acontece. O que antes te abalava, agora não te move. O que antes parecia incontrolável, agora é enfrentado com firmeza. E isso não significa que a batalha acabou. Significa que você mudou dentro dela. Agora só existe uma coisa que separa você de viver isso plenamente. Uma decisão. Uma escolha consciente que precisa ser feita. Não amanhã, não depois, mas agora. A decisão que pode mudar sua vida. Hoje. Existe um momento na vida em que ouvir não é mais suficiente. Você já entendeu, já reconheceu, já percebeu o que está acontecendo dentro de você. Agora tudo se resume a uma decisão, porque continuar como está também é uma escolha. Aceitar pensamentos que te enfraquecem é uma escolha. Permanecer refém daquilo que passa pela sua mente é uma escolha. Viver abaixo daquilo que Deus preparou para você também é uma escolha. Mas hoje você pode decidir diferente. Você pode decidir que não vai mais aceitar tudo o que pensa. Pode decidir que não vai mais negociar com mentiras. Pode decidir que sua mente não será mais um lugar desgovernado. E essa decisão não depende de sentimento. Depende de posicionamento. Talvez você ainda sinta medo. Talvez ainda existam dúvidas. Talvez nem tudo dentro de você esteja alinhado. Mas a decisão vem antes da transformação completa. É ela que inicia o processo. Hoje, você pode escolher alinhar sua mente com a verdade de Deus, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Pode escolher rejeitar aquilo que não vem dele, mesmo que pareça convincente. Pode escolher viver com consciência, vigilância e autoridade. E quando essa decisão é feita de forma real, algo começa a se mover. Sua mente começa a se reorganizar. Sua fé começa a se fortalecer. Sua vida começa a refletir aquilo que antes parecia distante. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo mudou dentro de você. E quando a mudança começa dentro, ela inevitavelmente alcança tudo ao seu redor. Agora a pergunta não é mais se isso é possível. A pergunta é: o que você vai fazer com aquilo que acabou de ouvir?